O que você esperava do seu parto e o que realmente aconteceu estavam alinhados? 'Oi, tudo bem? Meu nome é Carla Martins, eu sou Baby Planner e hoje a gente vai conversar sobre a expectativa e a realidade do parto. Quando a gente engravida, a gente sempre fica pensando como que vai ser quando parir, como que vai ser o parto, que tipo de parto que a gente vai fazer, o local e etc. Mas nem sempre o que a gente planeja quando chega lá no final acontece. E essa diferença do planejar e por acontecer pode causar algum problema nessa expectativa, causando algum desconforto depois que o bebê nasce ou na hora do parto mesmo, fazendo com que a mãe se decepcione, né, no que pariu. Eu, por exemplo, né, eu fiz 2 cesáreas, mas na minha segunda cesárea, eu não tinha planejado que ela fosse dessa maneira. Então, porque foi tudo muito em cima da hora. Então, depois que nasceu, eu demorei ainda para me conectar e para achar o que eu ia fazer, assim, daquela situação. Não consegui me situar. E isso me deixou mais desconectada com o meu bebê, até eu conseguir me situar e sentir realmente a situação como estava acontecendo. E com vocês, meninas, como que foi a expectativa do parto e a realidade? Se isso estava alinhado e se isso afetou vocês na maneira do maternar? Oi meninas, boa noite. Oi Carlinha. Esse tema é super importante. Falando da minha experiência, eu tive uma expectativa enorme para um parto lindo, maravilhoso, humanizado. Me preparei, li horrores. Ficava sendo a maluca da história, da família, porque eu queria. Né? Falava para as pessoas que quero ter um parto normal e eu me sentia anormal. Porque todo mundo julgava que eu estava sendo uma louca no século XXI, querendo ter um parto normal. Eu me preparei. O papai também se preparou, então teve muita expectativa, mas infelizmente no parto a coisa foi caminho contrário. Teve intervenção médica, o parto foi via vaginal, mas ele não foi humanizado. E eu deixo sempre a experiência de que a gente precisa se preparar muito, mas ler muito, falar com a equipe médica, falar com todo mundo que vai estar nesse parto, principalmente, né, esse obstetra, se você vai ter uma afinidade muito maior do que aquela de uma consulta bacana, né? Mas sentir uma energia, uma afinidade massa. Com certeza, porque depois na hora não tem jeito mais, né? Depois você já escolheu. Tem que rolar essa energia e se preparar para o plano A, B e C. Era isso que eu ia falar. Da gravidez, do Gama que eu fiz, e eu gravei isso acho que é Rose, né? A gente não pensa no plano B. E eu não pensava no plano B, eu só pensava no plano aquele. Dá uma frustração depois. É, uma frustração. É o início da maternidade que já pode começar com uma dor muito forte, um trauma muito forte e desencadear outras coisas. Exatamente. Pra mim também, meninas, foi... Eu acho que o parto nunca é exatamente como a gente planejou, né? E isso faz parte da vida. A maternidade também não era exatamente como vocês imaginavam, né? Não mesmo. Pra mim, pelo menos, não. Então, eu tive 2 experiências diferentes. Então, foi uma cesariana que teve que acontecer, porque ela estava pélvica, né? Ela estava sentadinha, a Helena. E aí eu já tive que lidar com a frustração do não parto antes, né? E, ok, tudo bem, vamos lá. Eu me lembro que eu fiquei muito chateada só porque a informação que eu tinha é que as pessoas faziam cesariana para fugir da dor, né? E a dor pós-operatório é violenta, então eu fiquei muito chateada com as pessoas que diziam isso, né? Que não doía, porque para mim doeu muito. Não muitos dias, porque eu vejo pessoas... Nossa, também é a mesma coisa, Lari. As pessoas não dói, cesárea tranquila. Gente, eu quase morri. Dói muito. Muito pra mim foi tranquilo.
Bebê, mas é muito. Cada um também, vai da pessoa também. Mas pra mim foi muito ruim também, cara. O bebê, a gente tem que fazer tanta coisa, ainda tem que. Né, mais uma coisa pra se preocupar. Passar pela dor, né? Aquele incômodo. Eu passou 3 dias, gurias, doendo assim bastante. Depois eu já tava praticamente normal. Mas eu sei de pessoas que ficam até 40 dias com muita dor. Então, depende muito de cada pessoa. Então, é muita ilusão, né? Fugir do parto normal para ir para cesariana para não sentir dor, porque a gente sente dor sim. E a segunda experiência, e eu também fiquei meio chateada assim com a frieza da equipe durante o parto, né? Eu estava vivenciando o momento mais importante da minha vida, que era receber minha filha. E o médico e o anestesista estavam batendo papo sobre tempos, momento mágico, total. Amenidades, assim. Então, isso me deixou, assim, bem chateada. Pra gente é uma coisa e pra eles é outra, né? É um trabalho como outro qualquer, mais né? Um dia, né? Pra gente é uma magia, né? Pra eles é um trabalho. Em alguns casos. E assim, eu não acho que eles façam por mal, mas eu acho que eles não têm noção, sei lá, de quão importante é. Mas enfim, e aí passou e vivi aquela dor e deu, né? E com a Luísa, apesar de eu ter um parto humanizado, domiciliar, lindo, maravilhoso, que durou mais do que eu imaginava, porque a vida inteira eu ouvi que eu tinha o quadril largo, que eu era boa parideira. E boa parideira pra mim era parir em 2, 3 horas e não rápido, né? Horas, né? Como levou. Então, me chamou muita atenção que, assim, quando eu pari lindamente em casa, né? Depois de uma cesariana, indo contra todo um sistema, uma coisa super bacana. E quando eu peguei o telefone para avisar minha mãe, que foi a primeira pessoa que eu avisei, sabe qual as primeiras coisas que eu disse para ela, gurias? Eu disse assim: mãe, eu não sou boa parideira como você. Vocês acreditam nisso? Como assim? Marcou isso, marcou. Sim, eu tava competindo com a minha mãe até na hora do parto, gurias. É uma coisa assim, impressionante, sabe? E aí, claro que depois eu processei tudo isso, né? Tem um lance, assim, de elaboração do parto, que é muito importante no pós-parto. Que até tem uma amiga nossa da AMI que fala bastante sobre isso, que é a Gisele Palmas. E eu gosto muito da maneira que ela fala, né? Um dos segredos para você ultrapassar um pós-parto saudável é a elaboração do parto. É conseguir olhar para aquilo que aconteceu com gratidão, né? E seguir em frente. E tirar as lições que aquilo deixou, né? Com certeza, você tem que seguir em frente, né? Pode até, eu falo por mim também, o meu segundo parto, eu tava assim super focada, que eu tive uma cesárea na primeira vez, na segunda vez eu tinha certeza que ia ser normal. E assim, estudei, eu li muito, então assim, a bolsa estourou. Então, como eu já tinha tido uma cesárea, eu não podia induzir. Então eu tive que entrar em trabalho de parto. Só que assim, eu não tinha nada de dilatação. E eu não entrava em trabalho de parto, eu não entrava. Então eu fiz agachamento, rodava pelaquela maternidade, todo mundo já me conhecia. Eu fiquei 17 horas na maluquice de querer, e agachamento, e eu só faltava rolar. E eu não conseguia, assim, nada. Tanto que quando a médica chegou, eu não tava com nada de dilatação, zero, assim. Daí já tinham passado 17 horas, nem se eu entrasse em trabalho de parto naquele momento, ia ser bom pro bebê ficar... Porque trabalho de parto não é se entrou em trabalho de parto, nasce. Não, né? Se eu entrasse em trabalho de parto naquela hora, eu ia ter zero de dilatação, como é que ia algumas horinhas até nascer, então não tinha nem como eu forçar nada, não tinha, enfim, não rolou, o universo não quis que eu tivesse parto normal e rolou uma frustraçãozinha, assim, que eu fiquei tipo, cara, queria, nossa, eu idealizei, né, muito da expectativa, né, cara, idealizei aquilo e não tive, eu fiquei mal, tanto que quando teve um fotógrafo, né, antes, quando falou, não, vai ser cesárea, vai lá pra cesárea que vai ter que ser, aí veio o fotógrafo, né, que a gente contratou pra tirar uma... Eu tava chorando em prantos, assim, ele, a mamãezinha, vamos pro parto, ele, tipo, olhou pro meu marido chocado, né, tipo, como assim, né, legal, pá. Eu chorava de frustração, mas assim, é uma coisa que
a gente tem que trabalhar. Então foi uma coisa que eu tive que trabalhar. Olha, não rolou, não deu, tipo, não era pra acontecer. E tive normal. E tem tanta coisa também, né? Quando você é mãe de 2, principalmente, né? Lá tem tanta coisa pra gente se preocupar que a gente, assim, super assim, eu consegui lidar com essa frustração, né? Olhar pra isso, realmente ver que existiu a frustração. E eu consegui elaborar isso, né? Bem, né? De uma forma com que, ok, né? Põe o barquinho no mar e deixa ele nadar, porque não dá pra ficar carregando isso. Mas é muito importante isso, realmente, a gente tentar, né, olhar pra nossa frustração e realmente, né, deixar aí. Porque senão a gente fica agarrada naquilo e realmente é complicado. É bem isso, né, meninas? Vocês 3 falaram lindamente, assim, todo o resumo, né? Então, a Lari falou a história da elaboração do parto, né? Que é exatamente isso, da gente aceitar o que aconteceu, independente do que a gente tinha se preparado, né? A Tati está falando do deixar o barquinho e ir, que é exatamente, e o lance do plano A, B, C e D, né? E a informação, é super importante a gente se informar de que existem outras possibilidades e não ficar tão bitolada numa coisa só, no querer que aquilo aconteça e que, claro, pode dar tudo exatamente como a gente planejou, como pode dar exatamente o oposto, né? Então é muito importante a gente se informar e estar preparado para as outras alternativas, para que isso não cause transtornos lá na frente. Pode causar várias coisas, né? Você não aceitar direito o bebê, não aceitar o parto, ser um desencadeador para uma depressão pós-parto, né? Então é muito complicado, é importante se informar, né? Então é isso, meninas. Para quem gostou, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo, ok? Um beijo para todas. Até! Beijo, gente. Tchau, tchau.